A mulher não vai parar a tua chamada. Tem alguém que está entendendo essa palavra? Ninguém vai parar aquilo que Deus já fez na sua história. Ninguém vai parar aquilo que Deus já delegou sobre a tua vida. Só quem acredita nessa palavra, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. A obra de Deus vai continuar na tua história. Paulo saiu pela primeira vez fazendo a obra missionária junto com Barnabé. Na ocasião, João Marcos. Quem? Marcos. Eu não ouvi quem? João Marcos. É o mesmo que Paulo está solicitando. João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, por livre e espontânea vontade, ele se coloca à disposição para ir como um aprendiz, para aprender a missiologia na prática, a obra. E Paulo e Barnabé ficam felizes com a disposição do jovem. E então eles partem na primeira viagem missionária. O discípulo chamado Marcos sendo discipulado pelos grandes que, na ótica de analisar o texto, seria Paulo e Barnabé, que estavam ali prontos para instruir aquele rapaz. A viagem foi uma bênção. A viagem foi um sucesso. A Bíblia diz que no meio da viagem eles passam em uma ilha. E na ilha tinha um mágico afamado. Porém, na chegada de Paulo, na chegada de Barnabé e de Marcos, o nome do Senhor foi glorificado. Porque aquele grande homem que era renomado, ele aceitou a Cristo como o único suficiente Salvador da tua alma. E o nome do Deus Todo-Poderoso, o nome de Jesus, foi glorificado por intermédio da vida de Paulo e também de Barnabé e de Marcos. E a obra continuou. Porém, quando eles saíram daquela região, a Bíblia diz que eles estão chegando em uma cidadezinha chamada Panfilha. Chegando em Panfilha, o Marcos, ele olha para tudo aquilo que ele acabou de enfrentar, para tudo aquilo que ele acabou de ver. E ele para consigo mesmo, faz um exame na sua vida espiritual. E ele diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou continuar a viagem. E ele desiste no meio da viagem. Ele para no meio da viagem. Pega a tua mala, olha para o tio, olha para Paulo. E diz, é o seguinte, eu não vou continuar mais não. Pega tudo que levou e volta para Jerusalém, desistindo da viagem. A obra de Deus não pode parar. Paulo e Barnabé concluíram a viagem. Os dois pregaram a palavra, mas o Marcos voltou para trás. Quando Paulo e Barnabé terminaram a viagem e voltaram para Antioquia, a igreja que havia enviado, eles voltaram para trazer relatório de tudo aquilo que eles haviam feito, de tudo aquilo que eles haviam executado. E o relatório era diferente de muitas das vezes de hoje. O relatório que nós aprendemos das viagens missionárias de Paulo não tem nada a ver com quanto lucrou, não tem nada a ver com quanto entrou de oferta, com quanto entrou de dízimo. Os relatórios era quantas almas renderam-se diante de Cristo. O relatório era quantas pessoas aceitaram Cristo Todo-Poderoso. E eles trazendo o relatório, eles estão se preparando para a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, eles queriam revisitar as igrejas que haviam plantado na primeira viagem. Qual era o propósito? Trazer suporte, trazer sustentabilidade, trazer, aleluia, crescimento para aquelas igrejas, para que elas crescessem debaixo da graça, do conhecimento da palavra, da doutrina da palavra. Era este o propósito de Paulo e de Barnabé, diferente da nossa atualidade. Por quê, pastor? Porque às vezes se preocupamos tanto em plantar, mas não cuidamos da semente que plantamos. Então Paulo está nos ensinando, não adianta plantar, tem que plantar e monitorar o crescimento. E isto que Paulo queria fazer. Agora me chama a atenção, porque a Bíblia diz que na segunda viagem, Paulo e Barnabé se preparando, estão prontos para continuarem a fazer a obra do Senhor. Porém, o mesmo Marcos, ele se candidata de novo. Por que Marcos se candidata? Porque ele aprende o seguinte: da primeira vez eu não estava pronto,
da primeira vez, talvez eu fui uma decepção para Paulo e para o meu tio Barnabé, mas agora eu sinto que estou pronto, agora eu sinto que eu estou preparado. Então ele se candidata e ele diz: eu quero ir de novo na segunda viagem. Aí Barnabé fica muito feliz, olha para Paulo e diz assim: Paulo, o meu sobrinho, o Marcos, ele quer ir conosco na viagem. Aí Paulo olha quem quer ir, ele diz: é Marcos. Aí Paulo diz assim: mas ele não vai não. Aí Barnabé vai logo questionar: mas por que ele não vai? Aí Paulo faz questão de lembrar, porque a primeira vez que ele viajou com a gente, ele desistiu lá em Panfilha. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se ele for, ele vai fazer o mesmo. Ele não está pronto. Na verdade, ele vai ser uma vergonha para o nosso ministério. Na verdade, ele não tem qualificação. Na verdade, é melhor ele ficar, senão ele pode manchar a nossa imagem. Ele não vai. E Barnabé disse: não, ele vai. E Paulo diz: ele não vai. Houve uma certa contenda entre Paulo e entre Barnabé. Então diz a Bíblia que Paulo resolve acabar com a parceria. Ele anda com outro missionário e Barnabé pega o teu sobrinho e vai para uma ilha chamada Chipre. Então Paulo pega um dos missionários substitutos que a igreja de Jerusalém havia enviado para Antioquia, chamado Silas, e parte para a segunda viagem. Aqui eu tenho uma lição magnífica para compartilhar com os irmãos. O tempo passa, o Barnabé resolve deixar de andar com Paulo para andar com o teu sobrinho chamado Marcos, porque na cabeça de Barnabé ele entende: Paulo, ele já tem condições de andar sozinho. Paulo, ele já pode se defender sozinho. Em outras palavras, Paulo é crente. Paulo está alicerçado. Mas se eu abandonar esse rapaz que tem vontade de fazer a obra e agora está sendo bloqueado de fazê-la, quem sabe o que pode acontecer com ele? Quer saber de uma? Eu vou andar com ele, porque a qualquer hora dessa o inimigo pode semear qualquer coisa e ele desistir. Eu vou andar com ele para dar força. Agora imagine o que Marcos falava para o seu tio: por que será que Paulo não quis me levar? Por que será que Paulo não quis que eu fosse?